Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Então vamos começar, né, mais um evento, né, mais uma live do projeto de inteligência artificial, trabalhando as questões de ciência e tecnologia. Hoje nós temos o professor Guilherme, da Universidade Fevale, do curso de Jogos, que vai falar para a gente sobre inteligência artificial no mundo dos jogos digitais. O Guilherme, ele é professor da Universidade Fevale, ele também é doutorando do programa de pós-graduação em diversidade cultural e inclusão social, com vários anos de atuação na área de jogos e com vários anos de atuação tanto na parte de desenvolvimento quanto na parte de arte de jogos. Então, vocês podem ir fazendo as perguntas de vocês, né, durante a fala do Guilherme. Nós vamos estar aqui anotando, né, e nós combinamos que as perguntas vão ser feitas ao Guilherme durante a fala dele. Então, no momento em que vocês queiram fazer algum comentário, ou alguma dúvida, ou alguma questão que vocês queiram que ele comente mais, coloca ali no chat, que a gente vai organizando e vai levando para ele essas questões, e ele já vai falando ali na hora, e a nossa conversa vai se desenvolver dessa forma, certo? Então, Guilherme, vamos chamar o Guilherme agora. E aí, Guilherme, bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Guilherme, estamos aqui com várias escolas, né? A Escola de Aplicação está te assistindo, né? Toda a região aí do Vale do Rio dos Sinos estão no ar e estão querendo, então, saber, né? Como que a inteligência artificial é utilizada na área dos jogos digitais. Tudo contigo. Bueno, muito obrigado. Obrigado, professora Débora. Primeiramente, bom dia a todos, né? Então, é grande conversar com vocês. Esse é um conteúdo que também nos chama muita atenção também no curso de jogos, né? Então, é um conteúdo interessante para a gente conversar e que já vem, né, uma passagem maior. Eu também vi a live com o professor Juliano Varela da semana passada, então também não quero me repetir nesses aspectos, tá? Vamos começando, então. Primeiro, a professora Débora, então, já estava me apresentando, tá? Então, eu sou o Guilherme Tyson Schneider. Além de ser professor do curso de jogos de doutorando, bolsista CAPES, do Programa de Diversidade Cultural e Inclusão Social, eu também coordeno o Laboratório de Objetos de Aprendizagem, o LOA, que é um laboratório que desenvolve jogos com viés educacional, desenvolve projetos para empresas, e desde 2009 eu já sou docente da Fevale do curso de jogos digitais, mas a gente tem feito uma caminhada junto com a professora Débora já, acho que desde 2014, se eu não me engano, onde a gente já vem desenvolvendo vários jogos. Jogos que foram inicialmente desenvolvidos para fazer apoio à aprendizagem de pacientes da AMO, que é uma instituição que auxilia no tratamento de câncer infantil. Então, a gente já tem uma passagem com jogos que são ligados à educação e também com um viés da saúde, né, e não somente esse. Jogos que tenham fomento estadual, fomento federal. Então, a gente já tem uma larga experiência com essa área. E é muito interessante a gente conversar um pouquinho sobre inteligência artificial, porque ela não é utilizada da mesma forma como todos nós conhecemos, tá? Bueno, vamos começar então. Eu não quero me repetir muito ao que o professor Juliano Varela falou na semana passada com vocês, tá, pessoal? Vamos primeiro a um básico mesmo do que é inteligência artificial. Inteligência artificial é uma inteligência similar à humana, exibida por sistemas de software, além de também ser um campo de estudo acadêmico. Os principais pesquisadores e livros didáticos definem como campo como o estudo e projeto de agentes inteligentes, onde um agente inteligente é um sistema que percebe seu ambiente e toma atitudes que maximizam suas chances de sucesso. Bueno, o professor Juliano Varela colocou, inclusive, um gráfico que eu também já construí de forma similar,
Mas o conteúdo de inteligência artificial é um conteúdo, um grande guarda-chuva, né? Então, a gente tem, a partir da inteligência artificial, a gente tem partes que se aprofundam mais, obviamente, e que a inteligência artificial seria a parte onde tudo ocorre dentro dela, né? E a inteligência artificial, sim, é utilizada dentro dos jogos, mas posso ser sincero que ela não é utilizada dessa forma tão imprevisível como acontece em outros meios. Dentro da inteligência artificial, então, a gente tem toda onde tudo ocorre, né? Onde todos os sistemas, onde todos esses agentes estão funcionando, estão sendo criados. O conteúdo dessa inteligência artificial muitas vezes está sendo gerado através de machine learning, que eu vou mostrar agora um videozinho a seguir, que mostra o machine learning na prática, onde a gente enxerga efetivamente ele funcionando num jogo. Abaixo disso, nós temos, abaixo não, mais profundamente, então, nós temos redes neurais, que são redes que fazem a escolha de alternativas, e a inteligência artificial, ela só é inteligente quando ela tem muito conteúdo, tá? Então, isso é uma das coisas que, nos jogos, a gente entende a inteligência artificial bem pequenininha, e ela pode ir crescendo, tá? E o Deep Learning também utilizando redes neurais, mas, porém, de uma forma onde ela tem muito mais inter-relações, né? Ela analisa imagens, analisa áudios, então tu consegue fazer, inclusive aqueles vídeos que vocês já devem ter visto em jornais onde tu tem o deepfaking, onde não é a pessoa que está falando, mas tu consegue simular a voz e a face dela falando coisas, obviamente, que aquela pessoa não falou. E essa hierarquia, então, a gente consegue compreender essas etapas. E essas etapas se repetem, inclusive, desde a fala do professor Juliano. A inteligência artificial colocada em jogos, na maior parte dos jogos, e como vocês da escola devem jogar alguns jogos, vocês obviamente vão fazer críticas a alguns NPCs, tá? E existem casos incríveis de como alguns NPCs têm comportamentos adversos e muitas vezes, inclusive, cômicos e até viram memes, tá? Então, isso tem a ver com essa inteligência artificial com menos informação. Vamos ver alguns exemplos, tá? Primeiro, máquina de estados, a Behavior Tree. Essa máquina de estados, essencialmente, é a forma como a inteligência artificial ela faz a relação dela inicial, tá? A máquina de estados, ela é, sim, uma inteligência artificial bem simplificada, e nessa máquina de estados, para cada um dos estados, eu tenho um comportamento, e esse comportamento, ele respeita regras. E dentro dessas regras, isso vale, obviamente, para NPCs também, que quando tu tem um NPC que tem um comportamento adverso, em alguns jogos fica muito explícito que o player consegue se esconder de um NPC num espaço que ele não está procurando, ou colocando uma roupa invisível, ou atirando algo fora do espaço que ele está investigando ou analisando. Então fica muito fácil matar algumas vezes alguns inimigos, né? Então, por essas questões. A máquina de estados, ela é finita, né? Então nós construímos ela dentro de um jogo, inicialmente respeitando as ideias do jogo, e isso é uma função que precisa, né, funcionar, porque senão o inimigo teria um poder não mais compreendido pelo jogador, tá? Essa é uma questão muito importante, tá, da inteligência artificial em jogos. A gente, às vezes, acredita que algumas inteligências artificiais, alguns NPCs, são mal programados, entre aspas, mas é porque aquele jogo, eu posso dar um exemplo de que tem muitos exemplos na internet disso, que é o GTA V ou Skyrim, que são jogos que têm muitos memes de NPCs que têm comportamentos adversos. Mas esses casos, inclusive, são jogos que têm NPCs muitíssimo inteligentes. Vamos imaginar o seguinte, tanto o GTA V, ele é um jogo de mundo aberto, e que tu tem muitas relações, tu acaba percebendo muitos NPCs pelo cenário. Imaginem que vocês precisam programar comportamentos
para todos esses NPCs. E cada um desses NPCs precisa ser construído essa máquina de estados. Então é muito importante porque essa máquina de estado, ela não vai só ter movimento, né? Eu não estou no movimento de walking, chega alguma pessoa e vai me dar um golpe, eu vou gritar, eu vou cair no chão, eu disparo essa animação, disparo esse áudio, eu vou disparar socorro, para que daí, obviamente, depois alguém, que a polícia de dentro do jogo seja chamada, e assim por diante, né? Tu tem uma série de ações que a máquina de estado pode ser, então, configurada. No caso dos NPCs, que são muito simplórios, nesse caso, que eles podem ser muito fáceis, por exemplo, de ser combatidos, esses NPCs eles servem mais para povoar esse cenário. Eles não necessariamente fazem parte de desafios, né? Quando vocês vão respeitar um objetivo, vocês têm uma missão dentro desses jogos, normalmente os NPCs mais robustos são os que fazem parte desse objetivo, dessa missão, não necessariamente os que estão por todo o cenário. Isso vocês devem já ter percebido em alguns jogos, tá? Um dos jogos que, inclusive, é bastante utilizado hoje, que é o Fortnite, alguns chefões, né, que algumas missões, quando vira o episódio do jogo, alguns chefões já tiveram que ser rebalanceados, porque o chefão tinha uma máquina de estados muito variável. Ele conseguia escapar muito facilmente de alguns ataques. E o que acontecia? Quando a gente tem um jogo muito grande, tu tem que também, não pode impedir que um jogador vença, porque isso vai frustrar ele vai deixar de gastar dentro do jogo. Então, essa questão que tu não quer frustrar o jogador demais, não quer ficar fácil demais, e tu quer que ele se sinta motivado a continuar jogando. E com essas premissas a gente começa a compreender que a inteligência artificial dentro dos jogos, ela não é uma inteligência artificial assim tão inteligente como essa que vocês já viram em outras palestras, por exemplo, com esses assistentes virtuais, os Alexas, os Echo da vida, que agora vocês já possuem nas casas de vocês, e eles já têm uma questão de analisar as preferências, ou propriamente como o Netflix está avaliando as preferências de vocês para fazer essas sugestões de outros filmes, ou quando vocês compram no Walmart, Magazine Luiza, Amazon, que existe toda essa relação daquilo que vocês estão buscando, estão procurando, têm interesse, conforme ele vai te sugerindo outros produtos, isso te leva a tu gerar mais dados e sempre vai só acumulando mais dados para que tu possa, então, continuar tendo mais sugestões. Dentro do jogo não funciona assim. As regras do jogo, elas são muito bem definidas, ela tem um espaço para cada missão, no caso, não um espaço físico, tá, mas um espaço de ações limitado. Então, eu não vou deixar com que essas missões fiquem extensas demais. Eu não vou fazer com que uma missão leve tanto tempo que o jogador não vai conseguir, no momento ali onde eu estou falando em jogos de GTA ou Skyrim, uma missão vai levar mais de 1 hora. Missões menores vai fazer com que eu consiga fidelizar mais esse jogador, para que ele se sinta motivado. Nossa, como eu estou vencendo, eu consigo logo ir para a próxima etapa. Então, existe todo um comportamento entre o que a inteligência artificial pode contribuir, e no outro lado, como também o game design, como a construção do jogo, eu proponho imprevisibilidade para o meu jogador, mas na cabeça do desenvolvedor de jogo não tem nada imprevisível, tá? Muitas vezes a inteligência artificial, esse comportamento adverso, me atrapalha como desenvolvedor, tá? Eu tenho um exemplo aqui embaixo nesse vídeo do YouTube, já vou mostrar para vocês, tá? E o terceiro tipo, que são esses agentes. Agentes era uma forma um pouco antiga, um termo um pouco mais antigo de se referir a alguns tipos de inteligência artificial, tá? A inteligência artificial mais simples seria a estímulo-resposta, agentes com memória, onde eles percebem mais o seu entorno, guiados por objetivo, que seriam mais os NPCs
junto a uma missão, junto a um chefão, e guiados pela função de utilidade, seriam aquele que, vamos usar um exemplo como se fosse um Skyrim, que tu tem chefões muito mais fortes, chefões muito mais difíceis de serem combatidos, onde tu tem que ter uma estratégia mais furtiva para conseguir combater, porque a máquina de estados desses agentes são diferentes. Elas não têm tantas variações. Deixa eu primeiro mostrar esse vídeo para vocês aqui, e vai fazer um pouco mais de sentido. Aqui tem o uso da inteligência artificial, tá? É esse aqui. Olhem só, pessoal. Até vou parar um pouquinho antes para explicar. Esse ambiente que a gente está vendo aqui é na Unity, tá? É a engine de jogo que a gente mais utiliza ali nos jogos da Fevali. A gente também utiliza Unreal, que é a principal concorrente dela. A vantagem da Unity é que é uma engine de jogo que a gente consegue muito rapidamente enxergar o jogo funcionando e buildar, que é o termo que a gente utiliza para colocar ele no smartphone, no computador, no console de videogame. A gente consegue logo dar a saída desse jogo. Aqui ele está utilizando um mecanismo de machine learning, tá? Então, essa plataforma, ela é muito, digamos, lisa, e essa bolinha, ela está andando por essa plataforma que ela é reta. E o que a máquina do machine learning está aprendendo? Que conforme ele vai mexendo essa plataforma, a bolinha não pode cair. Cada vez que a bolinha cai, ele aprende o que ele fez errado. Então, o machine learning, neste caso aqui, está acumulando informações. O que vai acontecer? O que acontece? Se isso fosse um jogo, seria muito divertido a pessoa fazer, ter uma competitividade, treinar a sua habilidade de motricidade fina para conseguir fazer esse equilíbrio, e de repente essa bolinha cai. Ou seja, ele está treinando. Se vocês olharem ali embaixo, eu vou pôr meu mouse, ele está aqui, ó, training. Ele também está treinando. Então, o vídeo é bem curto, ele é 2 minutos e 30. Eu quero mostrar então um trechinho dele, eu já volto a falar. Ó, a bolinha cai algumas vezes. Vai mais uma linha, continua treinando. A bolinha caiu novamente. Na verdade, ela vai cair muitas vezes, tá, pessoal? Notem que o tempo até a bolinha cair vai aumentando, tá? Então a bolinha já não cai mais tantas vezes e está conseguindo evoluir, né, o quanto a bolinha é segura. Ó, para quem não estiver entendendo, deixa eu abaixar um pouquinho meu volume aqui, porque é só uma musiquinha. A máquina está efetivamente treinando, tá? A máquina de estados, então está sendo o machine learning que está executando ali, está guardando essa informação, percebendo para quando a bolinha vai para cada um desses lados, qual é a sua reação mais correta para fazer com que a bolinha continue equilibrada, tá? Dificilmente a gente consegue visualizar o machine learning sendo colocado em prática. Por isso eu quis mostrar esse vídeo, tá, pessoal? Então, é um momento onde isso ali é um ambiente de jogo, onde eu tenho regras bem definidas. Eu perco quando a bolinha cai, tá? Quando a bolinha cai, automaticamente o meu jogo reinicia, e agora ele vai puxar o comportamento com todo esse aprendizado, né? Ele gerou dados, e agora ele vai girar, e agora a bolinha não cai mais, tá? Eu gosto de mostrar esse exemplo porque, na verdade, ele é muito didático, tá? Deixa eu voltar para o meu compartilhamento aqui.
Só um pouquinho que eu não dei pause lá. Feito. Olhem só. Quando a gente tem, então, aquele comportamento, baseado em todas as vezes que a bolinha caiu da plataforma, o machine learning que estava sendo executado ali estava compreendendo que faltou alguma ação antes dela cair. Conforme foi caindo mais vezes, de ângulos diferentes, com comportamentos da bolinha diferente, ele foi, então, percebendo todas essas ações, e essas ações foram sendo armazenadas, e depois que ele armazenou toda essa quantidade de dados numa behavior tree, ele pôde puxar essa behavior tree para dentro do jogo, e esse jogo vira agora infinito. Ele não tem mais um desafio. Todas as variáveis possíveis desse jogo já foram computadas e a bolinha não vai mais cair. Ou seja, se eu imaginar dessa maneira para um jogo que faz com que nós humanos tenhamos algumas dificuldades em interagir com o jogo, em colocar que o jogo... eu tô pulando, que nem aquele joguinho que fez sucesso há um tempo atrás, que era aquele Flappy Bird, que tu tinha que ir apertando no tempo certo, o passarinho ele tinha aquela cadência no voo, e conforme ele tinha aquela cadência, tu tinha que desviar dos obstáculos, senão tu morria. O que acontece com esse machine learning quando ele cria essa árvore, essa máquina de estados? O jogo ele não é mais um desafio. Tu compreendeu todos os aspectos dele, a inteligência artificial vai executar as tomadas de decisões baseadas nos dados que já foram computados pelo machine learning e colocados dentro da máquina de estados, que ela é isso aqui. Queria só mostrar que é assim que a gente enxerga ela. Claro que aqui é uma bem simples, tá, pessoal? O idle 01 é o modo do início. Se eu ficar muito tempo parado, eu entro num idle 2. Digamos que eu estou com o meu player parado e eu estou respirando, tá? Quando eu entro no idle 2, quer dizer que eu fiquei um tempo X estático, sei lá, 10 segundos, eu crio esse comportamento. E quando eu crio esse comportamento, ele me joga para outro estado de idle. Onde o player, ao invés de ficar só respirando, ele vai olhar para um lado, olhar para o outro e volta a respirar. Tá? Isso acontece com muitos jogos quando tu deixa o estado dele estático por muito tempo. É interessante porque ele sempre tem uma flechinha de ida e uma flechinha de volta. Tá? Dentro do idle 1, quando eu estou, obviamente, no estado base, eu posso escolher atacar, dar hit ou receber hit e caminhar. Tá? E dentro de qualquer um dos estados, tá ali, any state, eu posso morrer. Tá? Isso quer dizer que é um player básico, um NPC básico, tá, pessoal? Isso aqui seria nesse walk, ele vai ter a construção onde ele tem um range, um espaço onde ele observa, né? Então ele está caminhando aqui. Vamos sempre imaginar, no caso, um Skyrim ou um GTA V nesses jogos. Quando ele está caminhando similar a uma pessoa atravessando a rua, ou uma pessoa que está fazendo alguma questão em algum local dali do cenário, tá? Ele tem um walk. Se ele receber um hit, né, ele vai ter uma reação. Se ele continuar caminhando, ele vai continuar caminhando, tá? E ele pode, num certo momento onde a rua acaba, ele pode entrar em idle, tá? Então ele não vai ter uma continuidade. Mas se for um NPC que pode te atacar, que é o caso esse que está sendo colocado aqui, ele está caminhando, entrou um inimigo dentro do espectro aonde ele pode atacar, ele vai para a ação de ataque, ou seja, ele sai do walk, ele sobe para o idle e desce para o ataque. Ou, muitas vezes, pode ir do walk direto para o ataque. A gente não enxerga a flechinha porque as caixas estão próximas, mas ali teria do walk, ele pode ir para o ataque também. E no ataque, eu vou descrever que ele vai fazer uma aproximação, eu tenho que descrever que o ataque tem estas regras. Então, as regras seriam me aproximar do alvo e tentar fazer o ataque, sendo ele melee ou sendo ele à distância, ou furtivo, dando um tiro,
eu não vou imaginar, mas tu tem um ataque 1, tu pode imaginar mais de um ataque. Tu pode, inclusive, fazer com que um player, para uma máquina de estados mais evoluída, conforme ele está atacando, se ele receber 3 hits em sequência, eu posso me evadir, eu posso tentar escapar. Isso eu torno o meu NPC, a cada estado extra que eu vou colocando, eu vou deixando ele um pouquinho mais inteligente. E vocês vão começar a perceber, cara, inteligência artificial é uma coisa muito interessante, algo que a gente usa mesmo em vários aspectos da nossa vida. A gente tem jogos que utilizam inteligência artificial em muitos aspectos, mas um NPC com todas as inteligências possíveis aplicadas, ele fica OP, ele é overpower, tá? Então, nesse caso, ele não não é mais um desafio, ele é impossível de ser combatido, porque se ele souber como atacar furtivamente, te atacar, né? Tu é o player, ele é o inimigo, ele te atacou, tu conseguiu impactar ele, ele vai escapar para recuperar a vida dele e depois voltar a te atacar. Se ele faz isso de uma forma onde ele entende, como que ele recupera a vida, como que ele evolui a arma para te combater, compreendendo que a tua arma é mais forte do que a dele, tudo isso, ele vira um inimigo incrivelmente potente, que ele não vai mais ser possível de ser morto. Então, é bem importante assim que isso é a essência da inteligência artificial dos jogos. Essa inteligência com agentes muito simples, tá? Praticamente todos os jogos, tanto na Unity quanto a Unreal e outras engines, têm esse comportamento, desde jogos muito simples, como um Pac-Man da vida. Um jogo de Pac-Man nada mais é do que tu sendo o Pac-Man. Quando quando tu não comeu a balinha, né, o que te dá o poder de comer o fantasma, os fantasmas estão te seguindo com Pathfinder, tá? Que é uma linha que fica, digamos, traçando um caminho mais curto entre o inimigo e o player. E quando esses inimigos eles estão no modo de walk, e quando entra dentro de um raio onde ele atua, ele vai para o modo de ataque, onde ele começa a te perseguir. Quando tu come a balinha, ele vira o fantasma que pode ser comestível e ele passa a evadir, ele passa a escapar. Só que a velocidade dele também diminui. Então o que ele faz? Ele tenta fazer uma trajetória onde ele vai usar o mesmo Pathfinder para se distanciar de ti. Só que ao mesmo tempo, tu, sendo mais rápido, tu consegue ir comendo os fantasmas e eles usam o Pathfinder para voltar até a base, para se recompor e voltar como um inimigo funcional, tá? Então, nessa máquina de estado, lá desde aquela época, já funcionava exatamente da mesma forma. Então, a inteligência artificial mais básica, menos inteligente, entre aspas, ela é muito antiga. Como o professor Juliano Varela, no semana passada, já colocou. Já lá da década de 50, tem inclusive relatos muito mais antigos do que isso, de inteligência artificial. Tá? Então, esse aqui é uma máquina de estados e isso aqui é a essência dos jogos. Então, se em algum momento vocês fizerem uma crítica a algum jogo, tentem compreender que aqueles NPCs, eles não são fundamentais dentro da missão, não são fundamentais dentro daquele objetivo, então o desenvolvedor não tem por que gastar tanto tempo com comportamentos pouco relevantes dentro daquela experiência do jogo. Mas o que acontece? Um jogo de mundo aberto, um mundo de exploração, esses NPCs dão muito espaço para piada, porque aquilo que tu já tem poder para fazer, tu logo compreende o comportamento dele e tu pode criar situações onde o NPC vai ter uma reação que vai ficar cômica. E é isso que acontece com inúmeros jogos, tá? Eu não vou chegar a mostrar todos os exemplos disso, mas eu não quero nem mostrar, mas vocês procurando na internet, se vocês colocar NPC fails, tá? Vocês vão ver um monte de NPC com comportamentos adversos, alguns bem engraçados, tá? Então é bem importante isso, que vocês percebam que a forma como eles se comportam é diretamente relacionada a como a gente constrói essa behavior tree. E essa behavior tree, ela, quanto mais
quanto mais lacunas, quanto mais itens eu tenho para ela para colocar, mais estados eu tenho, mais programação eu terei que fazer. Porque para um idle, por exemplo, o idle 1, eu tenho a animação dele respirando. Quando entra para um idle 2, eu vou ter a animação dele fazendo outra parte, eu vou ter um áudio dele fazendo essa outra movimentação. Quando eu entrar para o walk, ele vai ter que caminhar, o meu NPC, no caso, ele vai caminhar naquela direção. Depois de caminhar durante, sei lá, 5 segundos, ele faz a volta e caminha para o lado oposto. Eu vou pedir para ele caminhar dentro de um espectro, né? Eu não vou fazer para ele caminhar até o final, até sem fim. Isso acontece com alguns NPCs e isso faz com que o comportamento dele fique muito estranho, porque ele poderia chegar no final do cenário e ficar caminhando contra uma parede, por exemplo, tá? Guilherme. Então, oi. Tudo bem? Guilherme, explica pra gente o que é NPC, para quem não conhece ainda, né? Porque talvez nem todos entendam o que é essa nomenclatura nos jogos. Beleza. Desculpa eu falar então essa nomenclatura. NPC é Non-Playable Character, tá? São personagens não jogáveis, tá? Os personagens não jogáveis podem ser inimigos ou podem ser personagens que estão pelo cenário. Muitas vezes os personagens, um NPC sendo um inimigo, a árvore de estados dele é muito mais complexa, porque obviamente ele vai ter mais ênfase no ataque. Um NPC que faz parte somente do cenário, ele vai ter um comportamento mais de compor visualmente aquela narrativa naquele momento, daquele cenário do jogo. Então, desculpa eu estar usando essa nomenclatura. E, pessoal, a gente no curso de jogos, a gente utiliza muito dessa nomenclatura em inglês, tá? Idle seria o estado dele parado, é o estado dele aguardando a próxima ação. Walk é quando eu estou propriamente caminhando, ataque é de ataque mesmo, e hit quando eu levei um dano. Levei um dano ou dei dano em alguém, tá? Die é morrer, tá? Então, quando ele morre. Então, desculpa eu estar usando essa terminologia, mas ela é muito recorrente, tá? Na nossa área, assim. Então, quando a gente fala de jogos, inclusive a própria Unity, que é aquela engine de jogo que a gente estava... Engine é o motor do jogo. Todas as artes, todas as animações, todos os comportamentos, toda a programação, ela é colocada dentro desse programa. A Unity, então, é o programa que depois, com tudo isso inserido, ele consegue entregar, dar saída ao arquivo, ou muitos arquivos, que serão executáveis do jogo dentro do PC, ou será um aplicativo dentro do telefone, ou vai ser um jogo no teu console. A Unity, tanto a Unity quanto a Unreal, dão saída para todos os dispositivos. Se vocês jogam, vocês já viram com Fortnite, vocês conseguem jogar no PlayStation, no Xbox, no Android, no iOS, no PC, você joga em todas as plataformas e ele funciona. Similarmente como o Free Fire, similarmente como... agora não veio outros jogos que são assim tão acessíveis, mas são jogos esses que são feitos, no caso o Fortnite, ele foi feito na Unreal, o Free Fire foi feito na Unity, e existem outros exemplos, tá? Essas duas engines, que são esses motores dos jogos, são as duas principais do mercado, tá? Existem outras, sim. Inclusive, algumas empresas de jogos fazem a sua própria engine de jogo para não ter que pagar direito autoral, não ter que pagar parte do lucro para essas empresas que a empresa da engine, o modelo de negócio dela é justamente tu desenvolver, eles não cobram para tu desenvolver, tanto o Unity quanto o Unreal é de graça, vocês podem baixar agora, ver vídeos no YouTube e começar a desenvolver o jogo de vocês, mas a partir do momento que esse jogo de vocês ele se torna pago, que vocês começam a vender ele, tanto a Unity quanto a Unreal, tem formas diferentes de capitalizar para que esse dinheiro volte para eles também, tá? Então, é dessa forma que eles trabalham. Então, desculpa eu estar usando essas terminologias em inglês. Deixa eu passar o próximo slide. Vamos ver aqui um exemplo de NPCs um pouco mais inteligentes.
Espera aí que eu acho que eu deixei. Eu não vou ver tudo, tá, pessoal? Não quero me demorar. Also known as NPCs, are a core element that make many gameplay scenarios work and feel natural. The AI system of a video game has to be good enough to render credible scenarios populated with viable, lifelike characters. Aqui eles estão comentando, né, como alguns NPCs são muito evoluídos, tá? E eles estão trazendo os jogos onde os NPCs são mais inteligentes, tá? Deixa eu passar um pouquinho para frente aqui. No caso aqui, ó, ele está colocando uma situação muito peculiar, tá? Que é o momento onde a polícia chega e tu, como player, tu tá escondido ali atrás daquele muro, tá? O que acontece? Os policiais logo vão começar a fazer essa investigação e tu está escondido. E eles começam a fazer essa investigação ali do cenário, tá? Eles escutam barulhos, só que às vezes tu nem percebe, mas um deles já deu toda a volta, tá? Então eles têm um momento onde eles são a investigação, onde eles dificilmente eles conseguem ser enganados, tá? Tá fazendo outros exemplos do Left 4 Dead, que também são jogos onde alguns inimigos são muito poderosos, porque entendem como tu aprendeu a mecânica do combate. Se tu só aprendeu de ser ataque à distância, eles vão se organizar os inimigos para que eles te surpreendam por trás. Se tu aprende a combater se defendendo, por exemplo, no ataque de melee, eles vão te forçar para que, de repente, tu seja atacado por mais jogadores ao mesmo tempo. Então, é muito interessante porque a inteligência artificial ainda pode influenciar nas decisões dos inimigos. Então, aqui eu estou mostrando alguns exemplos, tá? O jogo Destiny é um jogaço de Play 4 e é um jogo que mostra assim, que tem alguns inimigos muito difíceis. E o que torna o inimigo difícil justamente é essa árvore de estado, a behavior tree dele, e dentro dessa behavior tree ele tem muitas formas. Quando ele toma muitos danos, ele ele toma um comportamento mais de se proteger. Quando ele está te atingindo muitas vezes, ele consegue te dar ataques ainda mais fortes, te forçando de repente a tu evadir para que tu possa te proteger. Então eles têm comportamentos que eles tentam perceber com mais variáveis o comportamento do jogador e também dá ao inimigo mais comportamentos tanto de ataque quanto de se autoproteger, né? Então, isso é o que torna o jogo mais desafiador. Deixa eu mostrar aqui. Aqui é uma inteligência artificial que é um conceito, tá? Vocês devem ter visto esse filme, tá? Esse filme, deixa eu até traduzir aqui, ó, que é interessante a locução que tem, é bem curtinho. Só um segundinho aqui em português. Para quem, obviamente, não sabe inglês. O ator do filme, ele está falando com uma inteligência artificial do computador dele. Ele se comunica só pelo fone e a inteligência artificial do computador, ele escolheu que fosse uma voz de mulher, tá? Então, ele está jogando um jogo e está conversando com a inteligência artificial do computador. Lembrando que isso aqui é um conceito, tá? E, de repente, acontece essa ação. E o jogo aqui está acontecendo como se fosse num holograma. Desculpa o palavreado aí, pessoal. Ó, da inteligência artificial disse, ó, eu acho que é um teste. Fuck you, little shit. Ou seja, dentro da árvore de estados desse player ali, desse NPC, ele tinha que ofender o jogador até que ele se revoltasse para que daí fosse, digamos, conduzido à próxima etapa do objetivo. Então, é importante assim que tu entenda, por mais que ali possa parecer uma super inteligência artificial, o mais interessante é a interação dele com o player. As ações dele são muito simples, tá? Então,
É um filme muito legal de se assistir sobre inteligência artificial, vocês até já devem ter assistido, ou talvez na escola já tenham comentado com vocês, mas é um bom exemplo, assim, de como existem formas de interação, tá? Então, esse é um belo de um exemplo. Deixa eu passar para o próximo aqui. Esse aqui mesmo. Essa é uma máquina de estado, essa é uma behavior tree muito mais evoluída, tá? Onde do idle, né, eu tenho ali end state for row, ou seja, eu vou para frente, né? Então eu vou seguir à frente. E do idle, sempre tem o ida e volta para o walking, para o block, para o left jab, right jab, ou seja, é um jogo que eu terei combate. Então, quando eu tenho pulo quando eu estou caminhando e vou para o pulo, do pulo eu posso voltar para o idle. E do idle, quando eu ativo o pulo, se vocês notam ali, ó, eu tenho jump landing, jump down, jump prepare, jump begin, jump up, jump top to down. O que acontece? Ali eu já tenho os comportamentos listados de dentro do pulo, tá? Então, quando eu vou fazer o pulo, o player vai ter uma animação de se preparar para o pulo, começar o pulo, atingir a parte máxima, começar a ascendência, pousar, e depois de pousar, eu volto ao meu estado de aguardando o próximo comando, tá? Então, aqui eu já estou demonstrando como eu posso, em todos esses aspectos, eu posso colocar para que o meu player tenha mais comportamentos, tá? Normalmente nos jogos, eu não preciso ter todos eles, o prepare, begin, up, todos eles descritos. Eu posso fazer uma animação desse pulo e eu promovo que o pulo em si vai ter a duração de 10 frames. Frames é a simbologia que a gente utiliza de tempo, tá? Porque o vídeo, esse que vocês estão vendo, tanto no YouTube, quanto no telefone, ou num projetor, ali no auditório, vocês têm um frame rate, que é uma frequência por segundo, de varreduras, tá? E, normalmente, essa frequência, em televisão, por exemplo, é 30 quadros por segundo. Em jogos, o conforto visual de jogos mais ativos, a gente gosta que seja acima de 60 quadros. Meu monitor é de 144 Hz. Então, o meu monitor é capaz de mostrar mais variáveis, mais frações de segundo daquele jogo, fazendo com que eu consiga, então, ter uma visualização ainda melhor, principalmente para quando eu estou, por exemplo, jogando um FPS, para acertar alguém. Então, quanto mais variações eu tenho, mais eu consigo perceber pequenas nuances, né? Então, é bem importante, porque eu tenho essa questão do tempo, inclusive afetando a máquina de estado também. Antes de agradecer, eu quero mostrar aqui uma situação que foi um jogo feito... Oi, Guilherme. Oi. Temos uma pergunta aqui. O que é mais difícil, né, num jogo? Por exemplo, criar esses NPCs, porque a gente tem toda a roteirização, né, toda a história do jogo, então tem essa mecânica do jogo, né? Como que esses NPCs entram no contexto desse desenvolvimento? Eles têm uma complexidade maior? Como é que é isso? O que é mais difícil no desenvolvimento de um jogo envolvendo inteligência artificial? Primeiro que, volto a dizer, a inteligência artificial no jogo, ela é muito mais simples do que a gente, então, está colocando, né? E o mais difícil no jogo é tu fazer com que os objetivos do jogo não fiquem difíceis demais, nem fáceis demais. Difícil demais vai frustrar o jogador, fácil demais vai tornar o jogo chato, e tu precisa fazer com que o caminho desse objetivo ele tenha pequenos desafios, que não que tu tenha que andar durante horas para tu combater aquele único chefão. E aquele único chefão, ele é muito forte, e tu mal chegou nele, levou um golpe e morreu. O que vai acontecer? Tu vai te frustrar. Tu andou durante horas e tu vai lá, levou um golpe e morreu. Não, tu precisa ir entendendo. O game designer precisa apresentar as mecânicas
de como o combate deve se desenrolar para o seu player. Tá? O jogador precisa compreender essas mecânicas e tu precisa construir esses objetivos para que o jogador se sinta empoderado, para que ele se sinta que ele compreendeu a missão e que ele saiba e que ele compreenda as ferramentas que ele tem para conseguir, então, concretizar aquela missão, aquele objetivo. O mais difícil, então, é tu deixar essas mecânicas lógicas o suficiente, fluídas o suficiente, para que tu veja um NPC que tem um formato X, aquele NPC pode me dar o item XYZ. Eu vou lá, então, combater ele, porque com isso, com esses itens, eu posso ganhar mais energia para poder combater o meu objetivo final. No meio do caminho, aparece um NPC, um inimigo voando. É o primeiro que eu vejo voando, eu vou ficar com medo, eu vou tentar me proteger. Mas daí eu percebo, eu tenho aqui um arco e flecha, vou tentar então acertar ele à distância, não vou querer fazer um combate corpo a corpo. Então, essa construção de povoar esse caminho que é do onde eu estou até eu concretizar o meu objetivo, isso é o desafio do game design, tá? E posso dizer para vocês que isso é um desafio que está colocando a experiência do jogador, que tem a dificuldade aplicada para que o jogador não se sinta frustrado, que ele compreenda que aquela ali é uma ação que precisa ser desenvolvida dentro de uma missão ainda maior, porque eu tenho que vencer, digamos lá, o monstro Z. E esse monstro, até chegar nele, eu preciso ganhar mais força, eu preciso ganhar mais skins, uma armadura que me deixe mais resistente ao impacto, eu preciso ganhar mais habilidades, eu preciso compreender como eu faço o bloco do ataque, eu não posso só atacar, porque senão vai me atacar uma única vez, eu vou morrer. Então, essas relações entre as batalhas, os objetivos, como esses NPCs intermediários, eles são ou às vezes mais difíceis ou mais fáceis, para que eu possa também o jogador evoluir. Toda essa relação ela é bem difícil de se colocar, tá, pessoal? Ela não é uma relação fácil, e eu vou dizer para vocês uma coisa, uma inteligência artificial muito, muito, muito evoluída, ela não funciona ainda tão bem nos jogos hoje em dia. Esse aqui é um vídeo que eu quero mostrar para vocês, que é um jogo chamado No Man's Sky. Ele foi apresentado em 2014, nesse vídeo aqui, e ele foi o primeiro jogo que ele tem o tamanho do universo, pelas palavras do próprio desenvolvedor. Mas o universo é infinito. E ele coloca dessa forma. E esse foi um jogo que se criou um hype muito grande em cima dele, e ele utiliza o sistema de a construção dele ele é procedural. Conforme tu vai andando, as coisas vão sendo criadas. Então, ele sim é infinito. E depois que ele foi lançado, na verdade, ele foi uma grande decepção. Deixa eu até rodar o vídeo aqui. Ele é bem curtinho, tá, pessoal? Isso aqui foi a primeira apresentação dele, tá, em 2014. Eu estou dentro de um planeta que o próprio engine do jogo, as próprias regras do jogo que desenvolveram esse planeta, tá? Só para vocês entenderem o que está sendo aplicado aqui. A mecânica do jogo desenvolve toda a topografia, desenvolve a vegetação, desenvolve as criaturas. Todas as criaturas já são animadas, já tem uma animação base, já tem o visual, todos os sons já estão previamente já desenvolvidos de uma forma onde ela pode ser replicado com pequenas variações, para que eu não me repita de um planeta ao outro. E conforme ele vai sair do planeta, tu entende que o planeta ele é realmente uma esfera, e sendo essa esfera eu posso usar a minha velocidade para eu trafegar a não sei quantos anos-luz até o próximo planeta. Então tudo isso fica descrito. Só que para cada vez que tu jogar esse jogo, cada vez que tu iniciar um novo jogo, tu nunca vai ver mais os mesmos planetas, porque ele é procedural. Ele vai criando os ambientes de formas randômicas,
Só que o que aconteceu logo depois do lançamento? As pessoas começavam a viajar e os planetas começavam a ter lá suas pequenas variações, só que não tinham mais objetivos para serem feitos, tá? Então muita gente se frustrou com esse jogo, porque ele é um jogo tão grande e não acontecem coisas interessantes o tempo inteiro em qualquer parte. Então, um jogo controla situações interessantes. E esse foi um jogo que ele teve que ter vários packs de correção, e ele até hoje ele não é um jogo que você pode dizer, nossa, como esse jogo é divertido, como eu fico horas explorando. E assim como ele é construído dessa forma procedural, tu também pode escolher ficar somente dentro de um único planeta sem nunca viajar e só explorando esse único planeta. E todas as faces desse planeta são digamos, são hits. Eu consigo explodir pedras, vegetação, matar os animais, eu posso escolher impactar todos os aspectos dele. Então é um jogo que tem uma construção muito inteligente e foi uma empresa bem pequena, tá, que desenvolveu esse jogo. E acho que ele não foi feliz em alguns aspectos porque deixou o jogo tão grande que esqueceu de construir as particularidades de objetivos e tudo bem articulado, para que os jogadores, então, possam se sentir instigados a continuar essas evoluções. Esse é o desenvolvedor dele, tá? Mas eu não vou passar todo o vídeo, não, tá, pessoal? É bem para que vocês compreendam que existe inteligência artificial colocada para, inclusive, criar o jogo para que o jogo aumente sem parar. Essa forma procedural é uma maneira de tu ir construindo sem que tu tenha uma pessoa construindo planeta por planeta. E de forma procedural tu cria as regras. Dentro dessas regras ele sorteia, esse planeta vou ter um planeta com esse aspecto, com esse tipo de vegetação, com esse tipo de animal, e ele cria pequenas variações. Então é praticamente infinito, né, a forma como ele é criado. Então é bem interessante esse tipo de criação. Guilherme, Né? Oi. Temos outra pergunta. Então, como tu mostrou a questão do jogo, né, que tem essa mecânica infinita, aí nós temos uma pergunta sobre a questão do Minecraft, né? Se o Minecraft ele é infinito também, né? E ele coloca até, né, que pelo que ele sabe, o mundo vai sendo gerado à medida que vai sendo explorado, né? Como o pessoal da escola de aplicação utiliza bastante o Minecraft, então é isso, né? Então, se o Minecraft é infinito, e se tem questões de inteligência artificial dentro do Minecraft e como funciona, se existe, né? Tá. Primeira coisa, o Minecraft, ele é procedural, né? Então, tu pode deixá-lo infinito. Qual é a barreira do Minecraft? Chega a algum ponto que o mapa fica tão grande que o teu computador, o teu dispositivo não vai mais conseguir armazenar toda a informação que foi gerada para o tamanho desse mapa, tá? Ele se impõe, o software do jogo impõe algumas restrições para que tu não faça um mapa grande demais a ponto de não ser mais processado em tempo real pelo jogo, tá? Então, sim, ele é procedural, ele pode ser infinito, mas ele se impõe algumas regras para que ele não fique grande demais, tá? Isso é o primeiro ponto. Segundo, sim, tem partes de inteligência artificial bem simples, esses agentes, como eu estava falando ali no início, que provavelmente quando cai a noite, tu sabe que tu tem que te proteger. Quando cai a noite, tu sabe que aquele monstro vai te seguir e ele tem uma lógica construída, que ele vai perseguir o player, ele vai tentar destruir aquilo que tu fez, sob algum aspecto. Não vou nem gerar o spoiler do jogo, tá? Mas vou te dizer assim, ó, tanto, por exemplo, tanto os animais de estimação, quanto os zumbis, quanto os animais, os outros monstros que possuem no jogo, cada um deles tem inteligência artificial. E essa inteligência artificial, ela é muito, mas muito reduzida, ela é muito pequena, porque é muito fácil de tu combater eles. Então, sim, no caso de um inimigo, ele tem uma behavior tree, onde ele, logo depois que cai a noite, ou quando ele é spawnado, spawnar é o termo onde o inimigo vai surgir. A partir do momento que o inimigo surge em algum ponto do cenário, ele vai
fazer uma caminhada. Dentro dessa caminhada, se ele encontra o player, ele muda o estado de caminhada para o estado ataque. Dentro do estado ataque, quando ele te encosta, ele dá um golpe. Quando ele te dá um golpe e tu dá um golpe nele de volta, ele vai tentar se evadir, escapar desse golpe. E caso tu consiga dar muitos golpes, ele inclusive vai levar os danos até que ele venha a morrer. Então, sim, essa máquina de estado, né, essa behavior tree, ela ocorre em vários aspectos do Minecraft. E existe essa árvore de estados, inclusive, para os blocos. Porque tu tem certos blocos que emanam luz, tu tem blocos que são de lava, de água, que blocos combinados uns com os outros têm outros comportamentos. Então, vamos lá, um bloco de água, tu põe um bloco de água, começa a surgir água e tu colocou lá em cima de uma árvore. Automaticamente vai cair aquela água e vai começar a se propagar pelo chão. Eles colocam um comportamento que um bloco de água, depois que atinge o solo, vai ter um range aonde ele vai molhar aquele cenário até X blocos. Conforme tu vai colocando mais, esse aspecto de onde ele vai tomar conta dessa água acaba sendo multiplicado. Então, tudo isso está dentro das regras do jogo. E essa Behavior Tree, ela, obviamente, também tem dentro das regras do jogo, ela é construída com as regras do jogo, para que o inimigo não tenha um comportamento adverso e que tu não consiga combater ele. Mas muito boa a tua pergunta. Guilherme, o Cássio comenta que o Man Sky foi o último jogo que ele comprou, né, como pré-venda, assim, para aprender a lição. E que realmente a proposta era surreal, mas que foi frustrante, né? Faltou a parte de tornar o jogo divertido. Né? E o Vitor comenta que o Biomutante é o jogo que está para lançar, né? Não sei se tu sabe, e que está criando muita expectativa, né, com relação a isso. Tu tens alguma informação com relação a esse aspecto de inteligência nesse jogo? Eu ainda não tenho, né, nenhum tipo de informação sobre a questão da inteligência do Biomutante, mas posso te dizer o jogo do hype anterior, que era o Cyberpunk 2077, tá? No caso do Biomutante, eles ainda não revelam muitas questões, mas no caso do Cyberpunk, eles sim deram muitos aspectos de como o jogo ia se comportar e que o Cyberpunk tem uma narrativa muito interessante e dentro da narrativa tu tem os objetivos principais e os side quests são os objetivos secundários e tu tem alguns objetivos que são um tanto entruncados, onde tu pode pegar informação com que passa pela TV, como sendo as informações que vai vindo pelo áudio. Então, tem algumas questões que tu tem que ir desvendando, tu tem que ir investigando. Isso é muito interessante em alguns jogos. E no caso do Biomutante, acho que ele vai pegar fragmentos de como funcionou essa relação do Cyberpunk também. Isso é o que eu acredito, tá, pessoal? Eu não posso afirmar, mas ainda não tem tanta informação sobre ele. Certo. E assim, Guilherme, trazendo essa questão dos jogos, né? Os jogos hoje, do ponto de vista da indústria de jogos e entretenimento, né? Uma indústria em expansão, né? Em crescimento. Então, pensando assim nos jovens que querem começar a pensar nessa área, né? Como é essa questão do desenvolvimento dos jogos? Então, tem a parte de todo o design, tem a parte da programação, tem quem faz a questão da narrativa, né? Então, como é todo esse ecossistema em volta do desenvolvimento de um jogo, né? E como que, se eu sou estudante, estou no ensino médio e quero adentrar nesse campo, e quero, por exemplo, trabalhar essas questões, né, de levar a inteligência para dentro dos jogos, né? Como é que é? Como é que eu preciso me preparar? Quais são as coisas importantes de eu prestar atenção? A melhor forma de dizer para alguém que quer virar um desenvolvedor de jogo é passe a jogar com menos olhar de jogador e mais olhos de quem está compreendendo o que está acontecendo dentro do jogo, tá? Depois que tu começa a ter esse olhar um pouco mais crítico em não só querer cumprir com os objetivos, mas entender
tudo que está no entorno, todos os comportamentos aplicados, tudo que, desde um apertar de um botão, o que faz com que o jogo desenrole, é tudo que está, então, desenvolvido, tudo que está construído dentro daquele jogo. A forma mais interessante de se começar é do básico, aprendendo programação, e essencialmente para que tu consiga operar a Unity, tu possa criar os teus mecanismos, as mecânicas dentro da Unity, dentro da Unreal, seja lá qual for a engine que tu escolher, mas tu precisa entender que todas essas engines, ela tem uma parte mais visual, onde tu não precisa programar praticamente nada, mas tem por trás partes, sim, que precisam ser programadas. Então, o funcionamento do jogo é a programação. Mas o jogo não é somente a mecânica. O jogo ele também funciona através de uma tecnologia onde tu usa o touch para o telefone, usa mouse e teclado no computador, usa o joystick para o videogame, que é o input, tá? É o suporte dele. Tu tem outro apoio, que é a parte visual do jogo, onde nessa parte visual tu pode trabalhar com a parte de ilustração, parte de animação, parte de tanto ilustração 2D quanto 3D, tá tudo isso aplicado. E a quarta parte dessa seria a narrativa. Dificilmente a gente tem um jogo que não tenha uma narrativa, que não tenha uma história, e essa história é a narrativa que faz com que o jogador crie a identificação com aquele problema, que consiga compreender aquele objetivo e que ele se sinta motivado a combater o que está acontecendo ou contribuir para o que está acontecendo. Então, são esses 4 eixos, tá? A gente tem, então, a programação, a parte de arte, a parte narrativa e a parte da tecnologia. A gente sempre vai compreender esses quatro pilares para que a gente possa construir. Não adianta tu querer abraçar todos eles de uma vez só. Se tu tem um perfil que tu gosta mais de escrever, cara, um designer de narrativa, uma pessoa que sabe escrever boas histórias, é um prato cheio, tá? Se tu é uma pessoa que gosta muito de desenhar, que tu gosta muito de animar, que tu gosta muito de visualmente elaborar coisas, a arte em jogo é um prato cheio. Se tu é uma pessoa mais da área das exatas, onde tu gosta de construir questões lógicas, que tu gosta de matemática, jogo também é um prato cheio, tá? Então, essas são as 3 partes de trabalho, tá? Iniciais, lembro que são iniciais. O jogo também funciona através de um modelo de negócio, o jogo também tem que ser publicado, o jogo tem que ser divulgado, então ele também tem um trabalho de marketing muito grande, aonde tu precisa fazer com que esse jogo seja conhecido. Então, existem muitas camadas, mas para começar a adentrar o mercado de jogos, existem esses 3 que são os iniciais. A parte escrita, que é a parte de narrativas, a parte de programação, que é a parte das mecânicas, e a parte visual, que é a parte de arte. Tu focando em uma delas, tu consegue já, através de muitos tutoriais do YouTube, tu consegue iniciando. E caso tu queira te aprofundar, por favor, venha nos visitar ali no curso de jogos. A gente atende muitos alunos, inclusive antes da pandemia, eu atendi já diversos alunos da escola de aplicação e de outras escolas também. A gente mostra os jogos que nós desenvolvemos, a gente também mostra os nossos laboratórios, a gente mostra o LOA, onde a gente desenvolve jogos sérios, jogos educacionais, Exer Games, a gente mostra o laboratório experimental de jogos, onde a gente desenvolve jogos mais livres, jogos mais curtos, que a gente experimenta mais, e é um ambiente muito colaborativo e que, acima de tudo, fazer jogo é multidisciplinar na sua essência. Então, tu não pode ir pensando que tu vai ver só uma coisa, tu vai mirar aquela coisa, ou a programação, ou a arte, ou a narrativa, mas tu tem que ver o todo para tu se tornar um desenvolvedor pleno. Joia! Guilherme, 2 perguntas aqui. A professora Marta pergunta como é a questão do mercado, né, de trabalho para quem faz o curso de jogos digitais, né? E o Vitor está perguntando qual a plataforma que tu acha melhor para a questão de criação de jogos. Tá. Primeiro respondendo a professora Marta. Atualmente, nós temos empresas de jogos aqui no Rio Grande do Sul, em São Paulo, no país, as empresas de jogos só crescem. Durante a pandemia, as empresas de jogos só cresceram, tá? É o oposto de muitos mercados. Na verdade, o que aconteceu? Nunca se consumiu tanto jogo durante a pandemia, tá? Nunca se vendeu tanto videogame, tá? É um dado que a gente tem muito recente,
e que mostra assim como esse público consome. Do público brasileiro, o público que mais consome jogos são as mulheres, 54%, é um boletim agora desse ano, 2021, que sai anualmente, é um boletim que é um balizador da indústria de jogos, e 54, alguma coisa são mulheres que jogam, então as mulheres são a maioria, menos mal, e que é muito interessante porque esse mercado também está adentrando para ter cada vez mais mulheres trabalhando, tá? A gente, assim como o ramo de TI era majoritariamente masculino, cada vez está adentrando mais mulheres, a gente tem a mesma situação no curso de jogos. E, atualmente, nós temos egressos do curso de pessoas formadas no curso de jogo, trabalhando em empresas em diversos países, tá? Nós temos vários ex-alunos trabalhando no Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Irlanda, Alemanha, China, dentre outros, tá? Então, nós temos muitos alunos trabalhando já no exterior, praticamente todos eles trabalharam dentro dos nossos laboratórios, ou seja, eles foram pessoas bem atuantes dentro do nosso curso, e a partir do momento que eles começaram a se destacar, alçaram um voo e conseguiram, então, mostrar a sua qualidade para o mercado, e o mercado absorve muito bem. Então, até o último aluno agora que trocou de empresa foi o Vitor Valadares, que foi nosso aluno tempo no Lua. Ele foi tempo também funcionário da Samsung, fazendo jogos pela Black River, em Manaus, e agora ele está em Dublin. Não vou lembrar o nome da empresa, acho que é Big Byte, se eu não me engano. Mas ele agora está na Irlanda, já desde dezembro, está muito feliz lá. E eu converso seguido com ele, então é um mercado que absorve muito esse trabalho. E mais uma questão do mercado, tem muitos estúdios de jogos aqui no Brasil que não estão fazendo jogos para o público brasileiro, tá? Está desenvolvendo jogos e vende a sua força de trabalho para os estúdios de fora, tá? Então está vendendo a sua força de trabalho para que tu possa então fazer parte de um pedaço de um jogo muito grande lá fora. Então isso tem sido bem recorrente. A segunda dúvida, Débora, só pode me... com relação à plataforma, né? Qual seria melhor para a criação? Tá. Primeiro, eu não posso dizer assim que existe uma melhor do que a outra, que isso é de gosto pessoal. Eu posso te dizer que pela documentação, tá? Pelo quanto já tem de conteúdo para que o desenvolvedor possa contornar problemas, possa ir recorrendo à documentação da engine para que possa desenvolver de uma forma mais direta, para que tenha menos percalços aí no meio do caminho, a Unity e a Unreal são as duas mais indicadas, tá? No caso da Unreal, ela tem uma característica que ela precisa de uma máquina muito mais potente para ela rodar, porque ela também trabalha com uma parte gráfica mais robusta, e a Unity, tu pode trabalhar com um computador não tão rápido, mas sim, ela também tem muita robustez para tu conseguir desenvolver, mas tu consegue trabalhar dela de uma forma mais compatível com o hardware que tu já tem. Dificilmente a Unity não vai rodar em algum PC que não seja, obviamente, muito antigo. Já a Unreal precisa ser um PC bem mais poderoso para rodar ele, tá? Então seriam essas as diferenças. Eu acredito, então, que para início a Unity ela se populariza mais facilmente, tá bom? Certo. E, Guilherme, sim, uma última pergunta. Sobre a questão dos jogos multiplayer, por exemplo, aí tu pega um jogo como LoL, né, o League of Legends, como que... Então eu tenho, né, milhões de jogadores, e tem a questão das competições, no caso do LoL, né, como é que funciona essa questão daí do ponto de vista de uma programação de inteligência? Tá. Quando a gente fala de multiplayer, a inteligência artificial ela tem bem menos espaço, tá, pessoal? Quando a gente fala de multiplayer, obviamente é um player e ele é muito inteligente contra outro player que é muito inteligente, porque afinal de contas os dois são humanos. A inteligência artificial e como a gente utiliza essa behavior tree fica mais com a utilização dos minionzinhos, tá? Porque com todo player a gente tem pequenos inimigos pelo cenário e eles constroem, né, com que esses inimigos tenham alguns comportamentos, alguns sejam mais difíceis, outros mais fáceis,
E esses inimigos, esses NPCs, que são inimigos, eles têm o seu comportamento, então, desenvolvido. Esse comportamento, ele pode ter um ataque mais forte, ele pode ser mais furtivo, ou ele pode te perceber, e às vezes tu nem percebeu ele, mas ele já te ataca. Então, em jogos multiplayer, a inteligência artificial, ela fica mais a cargo da inteligência do outro jogador, né? Então, que é a estratégia entre dois times. No caso de jogos multiplayer, a parte da Behavior Tree fica mais, obviamente, focada com esses inimigos mesmo. Interessante. Guilherme, não sei se tu tens mais alguma coisa para comentar, assim, achei bem interessante essa questão do mercado que tu trouxe, né, e dá para a gente perceber a multiplicidade, né, e a diversidade de competências para desenvolvimento, né, de um jogo, e que a programação, digamos assim, é um elemento importante, o design é outro elemento, quer dizer, todos os elementos, né, juntos formam, então, esse produto. Acho que o pessoal que está aí começando a se pensar o que vai fazer, né, o que tá aí no ensino médio, está no Fundamental 1, né, essa questão da matemática que tu chamou a atenção, a gente tem chamado a atenção aqui bastante sobre essas questões. Eu sou filho da lógica, tá, pessoal? Eu não sou programador, mas sempre me dei bem em matemática. Então, é importante, assim, a gente pensar, né, que a gente precisa ter essa base, porque quando, por exemplo, tu vai trabalhar lá no jogo com as questões de posicionamento, né, tu tá trabalhando com ideia de matriz, tu tá trabalhando com os eixos, e aí... Eu nem entrei nessa linguagem técnica, né, mas sim, são algoritmos, né, que um compreende o outro e eles são multissensoriais, digamos assim, né, multifatores para que tu faça essa... Eu nem entrei nessa linguagem mais técnica. Uhum. Olha, tem mais uma pergunta aqui, o Vitor, ele está perguntando, por exemplo, se ele está desenvolvendo um jogo, né, e ele é multiplayer, na parte de desenvolvimento, como é que eu vou testando isso? Porque eu preciso ter o outro cara, né? Sim. Na verdade, quando a gente desenvolve multiplayer, a gente precisa fazer... Primeiro que a gente tem que ter o protótipo básico e a gente precisa já criar o lobby do jogo, né, onde vai as outras pessoas se conectar. E no momento de fazer o teste, tu mesmo abre outros clients, ou seja, tu mesmo executa 3, 4, 5 players ao mesmo tempo. Então, tu clica na tela, anda um pouquinho, clica na outra tela, anda um pouquinho para ver se a outra tela te percebe. Só que, claro, ao invés de olhar tudo em full screen, tu vai ver tudo em telas bem pequenininhas. Então, eu estou fazendo um inimigo, eu quero testar se o golpe dele está funcionando. Eu abro um outro oponente, eu sou os dois. Daí eu vou deixar um parado e eu vou lá e vou bater nele e vou ver quantos golpes, ou se está dando o hit certinho, ou se o golpe está na velocidade certa, ou até mais se o inimigo, o meu outro eu, que quando eu recebi X golpes, se a animação da morte dele está acontecendo corretamente. Então, em jogos multiplayer, o programador, quando ele cria a build, ele vai abrir várias delas e vai abrir o jogo para que então ele possa combater ele mesmo em mais facetas, em mais avatares, para que a partir daí então ele teste se o multiplayer está funcionando. Inicialmente é assim, e depois de algum tempo já desenvolvido, ele lança a build para o time. Então o time vai ter número X de pessoas, vai ter 4, 5, 10, 100 pessoas. Vamos lá, pessoal, todo mundo conecta agora, que agora a gente vai fazer o teste de multiplayer. Daí todo mundo vai se combater, vai simular um jogo real mesmo, como seria a competitividade do jogo, para ver se encontra algum bug, se a resposta está adequada. Então, tudo isso, se o servidor está conseguindo gerenciar bem essa partida. Então, para desenvolver multiplayer é um trabalho bastante do programador inicialmente, bem solitário, onde ele vai testando sozinho, ele com ele mesmo, e ele se matando, só que nunca matando a si próprio, mas matando ele em outro player. Interessante isso, né? Aí é legal, por exemplo, o laboratório lá de jogos experimentais, porque daí vocês vão fazendo essas A gente faz bastante brincadeiras. game test, né, pessoal? É bem divertido. É.
Guilherme, eu quero te agradecer imensamente aí o teu, né, tua fala, que foi super legal, a gente que trabalha aí com a questão de jogos, né, é bem interessante, né, todo esse tema, acho que é importante também para o pessoal saber, né, como que a IA, então, está hoje, né, enfim, em vários meios, vários mercados, né, e o que é a base que a gente precisa, então, para atuar dentro desse universo. Agradeço a todo mundo pela audiência, não cheguei a ver quantas pessoas chegaram a ficar online aqui, mas agradeço o contato de todos e quando quiserem me mandar um e-mail ou até visitar a gente quando retornarmos, né, em definitivo, quando tivermos condições de retornarmos, eu adoraria muito receber a todos ali no laboratório. Legal, e lembrando que nós colocamos ali no chat, né, o site da inteligência artificial já está no ar, né, é cted.fevale.br/IA na escola, todos os vídeos vão ficar disponíveis lá, tá, então se vocês querem assistir de novo, se vocês querem, enfim, aí lá tem os contatos, ou entre em contato com a gente, lá vai ser o nosso canal, né, o nosso portfólio. Certo? Perfeito. Obrigado mais uma vez, Guilherme. O pessoal está te dando aí um grande agradecimento aí. Um abração, pessoal. Muito obrigado. Guilherme está à disposição, pessoal. Qualquer coisa, entrar em contato. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau, tchau.